Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E hoje vamos falar do mais novo filme que está estreando hoje, quinta-feira, dia 9, o mais novo filme da saga Evil Dead, ou no português BR, A Morte do Demônio em Chamas. E bom, antes de começar o vídeo, vamos rodar a nossa vinheta e vamos para o vídeo. Primeiro de tudo, a gente tem a parte com e a parte sem spoilers, só para quem ainda é novo, para saber mais ou menos como que a gente faz aqui no canal. A parte sem spoilers é os primeiros minutos, geralmente uns 5, talvez mais, talvez menos, tudo vai depender de o que eu vou falar mais ou menos do filme. E a parte com spoilers vai ser de 5 minutos, depois que eu terminar a parte sem spoilers, até o final do episódio. Então, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, Evil Dead Burn. É necessário ter assistido Evil Dead Rise? Necessário assim? Não é. Ele é bom para você, é bom você assistir o Evil Dead Rise para entender em que ponto o filme termina, pois o Evil Dead Burn é uma continuação direta. Embora seja outra família, seja outras situações, embora seja outro tudo, o Evil Dead Rise, ele terminou, né? Eu não lembro direito como ele terminou, faz um tempinho que eu assisti, mas ele usa a última pessoa que foi possuída pelo Tinhoso, né? E é quem vai fazer toda a possessão demoníaca de toda a família do Evil Dead Burn. E bom, como eu disse, ele é uma continuação direta e tal, então ele usa muitas pegadas e muitas questões do primeiro filme Evil Dead do Sam Raimi. Para quem não sabe, há muitos anos atrás, antes ou depois, não lembro agora quando que foi, do Homem-Aranha, Sam Raimi fez com os colegas Evil Dead, que foi A Morte do Demônio aqui no Brasil. Foi um filme que se destacou muito pelo gore, pelo estilo de visual, pelo fato dele ser low budget. Então, assim, esse tipo de filme ele rende muito porque ele é um orçamento pequeno e ele e ele consegue fazer uma coisa fantástica com um orçamento de basicamente uma coca e 2 pastel. Ele é um filme que, assim, muitas pessoas gostam pelo nível de gore dele. Pra quem não sabe, gore é quando tem muita nojeira, muita tripa, muita morte, tem muita coisa que é, tipo, exagerada. O gore é o exagero do terror, né? E ele é um filme que ele se baseia muito e se utiliza muito do gore, a ponto de fazer você se sentir agoniado. Terrifier usa muito isso, Halloween usa muito isso, Jason e por aí vai. Vários filmes de terror nesse estilo usam muito a questão do gore, a questão do fazer o sentir a nojeira e a tosquice. E esse filme do Evil Dead Burn, ele não sai muito disso, ele continua nessa forma, ele continua nessa ideia, continua nessa pegada de ser um filme gore, de ser um filme nojento, de ser um filme pesado. E assim, para quem gosta de filme, ele é um prato cheio. Mesmo ele sendo horrível, ele tem um roteiro mais batido que não sei o que, tem uma heroína, uma final girl que ninguém se importa, tem uma história meio bagunçada, tenta usar muito questões de tipo violência doméstica, de violência contra mulheres, não utiliza direito. Ele tenta pegar muita questão e fazer muitas cenas de todos os Evil Dead e ele falha miseravelmente. Então, para mim, ele é um fiasco. É um dos piores Evil Deads que eu já assisti. Ele é ruim. E coisa que não é novidade no Evil Dead. Evil Dead não é feito para ser bom, ele é feito para ser tosco mesmo e ruim. Só que esse ele chega a um nível de ser chato. Ele acaba sendo chato e inconveniente. As mortes, no entanto, são legais, o visual gráfico é muito bonito, os gráficos e o gore dele é fantástico. Então ele é assim, ele é um filme para quem quer assistir e sair passando um pouquinho mal vai adorar, e para quem gosta desse tipo de terror mais pesado e mais porreta. Bom, minha nota de 0 a 5 para Evil Dead Burn vai ser uma nota 3, porque como eu disse, ele é horrível, é chato,
tudo mais. Ele sabe montar bem a agonia, sabe montar mais ou menos algumas cenas de terror, embora ele jogue no lixo. Eu vou falar disso mais da parte com spoilers. Então, assim, ele tenta ter as coisas dele, só que ele consegue jogar tudo no lixo. Bom, para você que já tá saindo, não esqueça de se inscrever, de me seguir nas suas redes sociais, @cinespeaker, e de deixar o like, caso tenha gostado, e deixar nos comentários o que você achou do filme, assistiu, não vai assistir, gosta da franquia Evil Dead, achou chato, acha que a franquia devia ter morrido há anos atrás. Deixe nos comentários o que você acha. E agora, vamos para a parte que a criança chora e a mãe não vê. A parte com os maravilhosos spoilers. Então, alerta de spoiler. Evil Dead Burn, ele, como eu disse, ele começa mostrando toda a situação entre um casal no qual o marido ele é abusivo e bate na esposa, no qual depois a gente vai, conforme vai rodando o filme, a gente vai entendendo mais e mais como que acontece a situação, como que é, como deixou de ser, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e vamos aprendendo mais de cada personagem, entendendo mais cada vez. Bom, além disso, ele é um filme que, assim, tem um roteiro simples, tem personagens que a gente não se importa nem um pouco, tem mortes que são incríveis. Os únicos personagens que a gente começa a ter alguma coisa de sentimento é o filho que sobreviveu e a Final Girl, só que pra eles a gente tá cagando também. E ele é literalmente um filme que, assim, o demônio tá ali, vamos sobreviver. Só que, assim, ele pede tempo pra trazer referências à franquia Evil Dead. Tipo assim, eu acho que é importante eles terem falado do Necronomicon, que é a principal ferramenta para invocar o Tinhoso e é o que todos os filmes usam para trazer o Tinhoso ali. Mas o filme ele não aparece, ele só é citado e não aparece o Necronomicon. Aí o que é citado e dito é aquela daga que usam para matar os demônios lá. Que daí eles pegam uma faca, que é a faca que aparece no primeiro filme, a daga, que é a daga de matar o demônio, tá! Faca errada. Aí ela vai tentando tudo que é a faca até descobrir a faca certa. Tipo, ok. Que daí vira o item final. Aí depois tem uma hora que ela começa, tipo, vai lá, coloca gasolina, tudo em um negócio pra cortar grama. E aí vira a arma dela pra estilo Ash, que pega lá, corta o braço fora no filme 2, coloca o braço numa motosserra e faz o braço de motosserra. Então, tipo assim, ele tem muita coisa que é referência, ele, tipo, se baseia muito em referência, ele quer jogar pra você referência. Ó, referência de Evil Dead, referência de Evil Dead, referência de Evil Dead. E ele não passa disso, ele não consegue ter um filme próprio, porque tudo que tem é referência dos outros filmes do Evil Dead. Então, assim, ele é basicamente o mesmo filme batido e moído que todo mundo já conhece, todo mundo acha um saco, ou algumas pessoas gostam, né? Tem gente que eu sei que gosta e eu não julgo, eu acho assim. Se você gosta, beleza, eu odeio. Eu acho esse tipo de filme desnecessário, horrível, que só me faz passar mal e eu não gosto disso. Então eu trago por vocês, eu faço isso por vocês. Então, por favor, que esse filme estoure pelo menos 500 mil. Fazer o nível do Minions. Se não fizer o nível do Minions, aí eu vou entender que vocês não gostam só de me ver sofrer e não gostam disso. De ver o filme mesmo. Então, beleza. Mas assim, ele não consegue ter uma história própria. Ele se baseia muito em tudo que é de resto e, enfim. Por exemplo, o filho lá, o primeiro cara que morre, ele mostra que tá vivo, depois ele possui o pai e depois ele desaparece. Aí dizem que ele vai vir. Uma coisa que eu achei legal, eles não terem trazido ele de volta, porque aí ia ser o chefão final. E ia já numa tosquice demais, e assim, isso foi a única coisa que eu achei que acertaram. Tem até uma cena que ela vai, nossa, vai pegar a motosserra e matar o cara. Daí ela pega uma picareta e começa a picareta não, um daqueles negócios de construção que fica batendo, fazendo barulheira do cacete. Daí ela começa a usar aquilo na cara do velho, do rapaz pra matar. E aí depois pega a adaga e enfia no coração e mata. E, tipo, cara, literalmente é o filme todo pra dizer que ela se superou o marido, superou o fato de ela sofrer. Como eu disse, o filme é inútil. Ele não serve pra nada, ninguém precisava, não precisava de nada. É literalmente um filme que é barato de fazer, dá um retorno do caralho e vai continuar tendo continuação atrás de continuação porque ele é simples de fazer. E isso que é a vantagem de filmes de terror. Eles são baratos, dão um retorno absurdo e vai. Por isso que Terrifier é assim até hoje. Bom, minha nota de 0 a 5
para Evil Dead Burn vai continuar sendo uma nota 3,3. Que ele é horrível, mas o visual tudo dele é bonito demais e o gore é bem feito. E bom, por hoje é só, pessoal. Não esqueça de deixar o gostei aqui no canal, de se inscrever e de me seguir nas suas redes sociais, @CineSpeaker. E até a próxima!